Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 1, 2 e 3. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, através de muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Amém. Essa palavra, eu estava lendo ela há alguns dias e me chamou muito a atenção. Esse texto falou muito ao meu coração, porque quem me conhece sabe que eu sou um entusiasta, um grande entusiasta da teologia paulina. Eu sou um grande admirador do apóstolo Paulo. E Paulo, como um homem de Deus, como um homem santo, como um homem separado para uma grande obra, um homem chamado para impactar a sua geração, o seu tempo, ele dedicou a sua vida completamente a servir ao Senhor. Paulo foi um homem que, literalmente, ele perdeu a sua vida para viver em favor de Cristo. Um homem que abriu mão dos prazeres mundanos para viver em prol do Evangelho. Um homem que abriu mão do reconhecimento e do status que tinha para viver uma vida de sofrimento e dor por causa do nome de Jesus. Paulo tinha uma carreira construída na religião de Israel, um nome exemplar dentro da cultura farisaica. Mas o apóstolo Paulo, ele diz em uma de suas cartas que tudo isso que ele aprendeu, toda a construção teológica da vida dele, ela se tornou como esterco diante da revelação que ele recebera de Cristo Jesus. E neste momento, a segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo se encontrava nos últimos dias de sua vida. Esse homem que já tinha batalhado firmemente pelo Evangelho. Se você ler a segunda carta a Timóteo, no finalzinho ele diz que já havia passado pelo seu primeiro julgamento em Roma. E eu entendo que até o primeiro julgamento de Paulo em Roma, Paulo se encontrava em uma prisão domiciliar. Ele tinha certas regalias, ele tinha liberdade de pregar o Evangelho, de receber visitas. Mas ao escrever essa carta, Paulo não se encontra mais nesse estado. Ele já havia passado por um julgamento e tinha sido absolvido. Ele mesmo fala: Deus me livrou da boca do leão. Mas Paulo neste instante se encontrava em um cárcere, numa prisão insalubre, numa prisão fria. Provando isso, você pode ler o final que ele pede: que quem vier se encontrar com ele traga a sua capa, porque ele se encontra num estado de sofrimento e dor. Paulo, durante a segunda carta a Timóteo, ele relata um problema que ele enfrentava.
ao longo de sua caminhada e principalmente nos seus últimos dias de jornada. Paulo, ele se encontrava nesse momento com o seu coração um tanto quanto abatido por causa do abandono de irmãos que eram amados dele. Pessoas que caminharam ao seu lado, pessoas que partiram o pão com ele. Mas diante da circunstância em que Paulo se encontrava, essas pessoas abandonaram Paulo. As pessoas viraram as costas para ele. Está aqui no capítulo 1, se você ler o capítulo 1, Paulo fala de homens que o abandonaram. Ele fala de Figelo e Hermógenes, pessoas que Paulo amava, pessoas que andavam junto com ele e o abandonaram. Mas ele também relata que existia entre essas pessoas, pessoas fiéis, e isso era o motivo dele não perder a esperança. Durante a nossa caminhada, durante o nosso ministério, pessoas irão nos abandonar, pessoas irão nos virar as costas, pessoas falarão mal de nós e da palavra a qual nós ministramos. Pessoas que andaram conosco, comungaram o pão conosco, nos abandonarão por causa das verdades que Deus tem revelado ao nosso coração. Mas o evangelho não é só sofrimento. Paulo também fala de um irmão amado, Onesíforo, e ele fala: esse cara não me abandonou, e eu oro para que Deus tenha misericórdia e derrame graça sobre a sua casa, porque ele não se envergonhou de mim, ele não me abandonou e foi várias vezes me visitar no cárcere. Aí Paulo começa o capítulo 2 exortando ao seu filho Timóteo. Timóteo não era um filho consanguíneo de Paulo. Paulo abriu mão tanto de sua vida que optou por não ter um casamento. E Paulo não teve filhos, mas esse rapaz, Timóteo, era alguém que caminhou com Paulo durante longos anos, e Paulo tinha um carinho, um afeto, uma consideração para com Timóteo como de um pai para um filho. O encontro de Paulo e Timóteo se dá no capítulo 16 de Atos, quando Paulo ele tem a visão do anjo que manda ele ir para a Macedônia. E Paulo, ao entrar em Listra, ele encontra Timóteo. E ele, a partir daquele momento, vendo que Timóteo era um rapaz cheio do Espírito Santo, Timóteo era um jovem que tinha uma unção sobre a sua vida já. Timóteo, ele recebeu o evangelho não de Paulo, mas de sua avó e de sua mãe. E ele guardou o depósito que ele tinha recebido, a palavra do Senhor em seu coração. E quando Paulo chega ali, a igreja daquele lugar de Listra dá bom testemunho sobre Timóteo. Falam: este rapaz é um rapaz cheio do Espírito Santo. E Paulo começa a caminhar, pega aquele garoto para si, como seu próprio filho, e começa a andar com ele. Esse ano é por volta de 50 depois de Cristo, quando Paulo encontra Timóteo. E ao escrever essa carta, Paulo já se encontra na prisão nos seus últimos dias de vida. Eu entendo então que essa carta foi escrita no ano de 64 depois de Cristo, o ano que provavelmente Paulo foi morto. Então Paulo já tinha andado com Timóteo por cerca de 14 anos, ensinando, capacitando, instruindo, orientando. Mas quando Paulo, nos seus últimos dias de vida, ele vê que os seus dias estão chegando ao fim, e ele decide escrever novamente para Timóteo, porque precisava passar para Timóteo as últimas instruções que ele tinha. A carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, ela é uma espécie de testamento de um pai para um filho. Paulo, eu entendo que não deixou bens nesse mundo, Paulo não deixou herdeiros nesse mundo, Paulo não tinha uma herança para deixar para ninguém, uma herança física, uma herança palpável. Mas Paulo, nessa carta, ele tem uma herança eterna a transmitir a um filho espiritual. E é isso que ele transmite.
Ele não tinha dinheiro para dar para Timóteo, ele não tinha riquezas para entregar ao seu filho, ele não tinha um testamento com bens para deixar para Timóteo. Mas ele deixa uma coisa: a palavra genuína do Senhor, a qual ele havia pregado a Timóteo durante 14 anos. E Paulo começa instruindo Timóteo nesse texto, dizendo: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E eu gostei desse texto e coloquei o tema nele. O tema é 3 conselhos de um pai para um filho. O primeiro conselho que Paulo dá a Timóteo é: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A palavra fortifica-te, usada por Paulo nesse texto, é a mesma palavra, só que com uma variante diferente da palavra dinamis, ou como alguns dizem, dunamis, que é a palavra poder. Então, quando você lê lá em Atos capítulo 1, quando Jesus diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, esse poder que haveria de descer sobre o povo de Deus é o poder a qual Paulo ordena que Timóteo se fortaleça naquele momento. Então Timóteo, ele é ordenado por Paulo a se fortalecer, mas não se fortalecer de qualquer forma. Não era um fortalecimento físico, não era um fortalecimento intelectual, mas um fortalecimento na graça que há em Cristo Jesus. A ordenança de Paulo a Timóteo é que sem o poder de Deus, ele não conseguiria cumprir a carreira que lhe era proposta. E eu tenho meditado muito sobre isso nos últimos dias, sobre a necessidade da igreja buscar poder no Senhor Jesus. A necessidade de compreensão de que a obra de Deus só é feita através da força de Deus. Não temos como realizar a obra de Deus pela nossa própria força. Nunca conseguiremos realizar as coisas que Deus tem para as nossas vidas pelo nosso braço. O profeta disse: maldito o homem que confia no homem, que faz da sua carne o seu braço e o seu coração se afasta do Senhor. Então eu entendo que quando desejamos e tentamos realizar as coisas segundo a nossa própria força e o nosso próprio entendimento, o nosso coração está nitidamente se afastando do Senhor. A força a qual Paulo ordena que Timóteo busque é o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Mas você pode perguntar: mas Wander, ele não fala poder do Espírito, ele fala fortaleça-se na graça de Cristo. Existe um teólogo muito famoso, John Stott, e ele declara o seguinte, que a graça de Cristo, ela não somente é uma ferramenta usada para a nossa salvação, pois nós somos salvos pela graça, mas a graça é uma arma poderosa de Deus que capacita os salvos a cumprir o propósito de Deus. Então nós não somos somente salvos pela graça, nós somos capacitados pela graça de Deus. Ou seja, nós não temos força alguma, nem capacidade alguma, mas toda a capacitação é um dom gratuito de Deus que dá aos seus filhos para o cumprimento dos seus propósitos. Então, irmãos, nós precisamos compreender isso. Nós atualmente vivemos o tempo do Espírito Santo. É Ele que reina, é Ele que governa a igreja. E você pode pensar: mas Wander, não é Cristo? Sim, mas quem nos leva a Cristo é o Espírito Santo. E Jesus foi muito claro e enfático ao dizer isso. Ele disse que nós receberíamos o Espírito e o Espírito Santo nos levaria a adorá-lo. O Espírito Santo daria testemunho do seu nome. Então não despreze a presença do Espírito Santo neste lugar.
porque a obra quem faz é Ele. E sem poder de Deus, nós nunca realizaremos as grandes coisas que Jesus prometeu que faríamos. Existia um corinho que se cantava na década de 90, de madrugada o crente vai buscar poder. Vai, 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 os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Maurício conhece, Maurício era da Assembleia, né, Maurício? Então, parece que nós vivemos uma realidade em que nós acreditamos que não precisamos, porque nós estamos tão bem instruídos, bem capacitados. Você quer saber alguma coisa, você clica no Google e o Google logo te informa. Você pensa num pensamento teológico, numa visão teológica, e o Google te apresenta 3, 4, 5 formas de pensamento diferentes. E você, se parar meia hora, 1 hora no Google, você vai achar que é o maior sabichão do mundo. Só que entenda bem, queridos, a sabedoria humana, ela nunca se sobreporá sobre a unção de Deus. Eu estive no seminário essa semana, ministrando um curso intensivo de homilética. Foi 1 semana, 3 horas por dia, ensinando as pessoas a pregar. E eu acho que a maior verdade que eu consegui colocar no coração daqueles jovens foi que a teologia, a capacidade, o preparo, o método pode estar aqui, mas a unção de Deus, ela precisa estar aqui. Eu posso ter toda a erudição do mundo, eu posso ter toda a capacidade dialética, todo o poder de convencimento, conhecer o grego, o hebraico, a palavra de ponta a ponta, fazer uma boa hermenêutica textual, mas se a unção de Deus não estiver sobre a minha vida, a palavra que sai dos meus lábios nunca terá poder de levar o pecador ao arrependimento. Paulo escreve para Timóteo. Timóteo, ele tinha 3 dificuldades no ministério. Primeiro, ele era jovem, e as pessoas têm dificuldade de aceitar o ministério de um pastor jovem. Ele é muito novinho, ele não conhece as coisas. Não pode ser, ele é muito novo. Então a primeira barreira que Timóteo enfrentava era a sua idade. Era um jovem. A segunda barreira que Timóteo enfrentava é que eu entendo, e outros teólogos também entendem isso, que Timóteo era um jovem tímido. Como é que você fala isso, Wander? Como é que você prova isso? Aqui no capítulo 1 está dizendo: porque Deus não nos deu espírito de timidez, mas de ousadia, Timóteo. Não seja tímido, mas ousado. E outro problema relatado na carta é que Timóteo era um rapaz com muitas enfermidades. Paulo fala sobre suas constantes, fala assim: Timóteo, não beba só água, mas também um pouco de vinho, por causa das suas constantes enfermidades. Então Timóteo, ele tinha limitações, e talvez ele pensasse por suas limitações que o chamado não sou eu. Paulo, talvez não seja eu. Talvez o escolhido não seja eu. Talvez tivesse que ser outro, Alcemar. E esse pensamento constantemente pode assombrar a tua cabeça, como já assombrou a minha. Por diversas vezes eu falei com Deus: Senhor, isso não é para mim. Eu não sou pregador. Eu não entendo que tem esse chamado. Mas o que Paulo está falando aqui, Timóteo, as suas limitações não impedirão o agir de Deus na sua vida. Você tem que se focar não na sua força, mas na força que vem do alto. Mesmo diante de uma triste realidade em que Paulo se encontrava, prisão, solidão, abandono, tristeza, dor, ele fala para Timóteo: fortaleça-se no Espírito, Timóteo. Fortaleça no Espírito. Porque sem o Espírito Santo de Deus,
nós não conseguiremos manifestar a glória de Deus. Há uma necessidade urgente da igreja buscar a presença do Espírito, se fortalecer, clamar para que Deus derrame poder sobre nós. Mas como a gente faz isso? A gente nem ora. Quando Paulo diz para Timóteo buscar poder aonde? Como que eu busco poder? Como que eu busco poder? O texto de Atos capítulo 1 conta que Jesus, quando ascendeu aos céus, falou assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E aqueles cerca de 120 discípulos de Jesus ficaram em Jerusalém por 10 dias. Mas tu acha que eles ficaram como? Eles permaneceram naquela cidade. Eles se trancaram dentro de um cenáculo e por 10 dias aquelas pessoas clamaram por um derramamento do Espírito Santo sobre a vida deles. Sabe por que nós vivemos um tempo de uma igreja fraca, uma igreja sem poder? É porque vivemos um tempo em que uma igreja não clama ao Senhor por poder, porque Ele prometeu que nos daria. Ele disse que faria, e eu prego sempre falando isso. O Senhor, Ele vela pela sua palavra. Deus está disposto a cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na sua palavra. E se Ele disse que nós receberíamos poder, receberemos poder. Então por que eu não recebi ainda, Vânia? Talvez você não clamou o suficiente ainda. E sabe o que é um clamor, irmãos? Sabe o que é um clamor? Um clamor é quando a sua alma se desespera de necessidade por alguma coisa. Quando você não vê mais solução para a sua vida, a não ser gritar desesperado por uma solução para o seu problema. Talvez o seu clamor seja por coisas que não são propósito de Deus na sua vida. Talvez você esteja gritando para Deus todo dia por coisas que não farão nada para você. Mas a ordenança de Jesus é: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. E eu fico imaginando, se nós nos trancássemos 10 dias aqui, chorando desesperadamente para que Ele derramasse o Espírito dEle. Já pensou se fizéssemos isso? 10 dias aqui, com as portas fechadas, clamando desesperadamente pela presença dEle. Mas sabe por que a gente não faz isso? A gente nem cogita isso? Porque não há um clamor na nossa alma pela presença dEle. Infelizmente, a grande realidade é que você não anseia pela presença dEle. Você não deseja de todo o coração por Ele. Você não necessita integralmente dEle, e é por isso que você não pede. Você se contenta vir domingo após domingo e sentir um arrepiozinho no braço. Eu não quero arrepio, já passei dessa fase. Eu não quero mais sentir arrepio, eu quero sentir o meu coração ser incendiado por Ele. Eu quero sentir a presença dEle pulsando em meu coração. Eu quero chorar desesperadamente como Jesus chorou naquele jardim pela presença do Pai. Eu quero isso. É esse poder que Ele fala que nós devemos buscar, é a presença do Espírito Santo. Mas nós nos contentamos de encontrar o Senhor quando vemos na igreja. A gente se contenta com um encontro e Ele não quer um encontro contigo. Jesus não se satisfaz somente com o encontro, Ele quer viver contigo, cara. Não é somente de você chegar aqui no domingo e sentir a presença, é de você carregar essa presença dentro de você. É ser tocado por ela, envolvido por ela, viver por ela.
Paulo não orienta Timóteo para ser forte pelas suas forças. Paulo entendia que a verdadeira força não era a capacidade mental e intelectual do ser humano. Paulo entendia que a força que Timóteo tinha que buscar, ela passava por um processo de se apresentar fraco diante de Deus, de expor as suas fraquezas para Deus. E eu estava falando essa semana lá no seminário, que uma das coisas que me cativou a ficar nesse lugar foi de olhar um homem que está à frente de uma igreja e quando tem a necessidade de se ajoelhar aqui na frente, ele não tem vergonha alguma. É de estar numa igreja onde o pastor, quando ele precisa e ele reconhece que tem fraqueza, ele se ajoelha diante do altar do Senhor e fala: Senhor, eu preciso disso. Sabe o grande problema? É que a gente vem para a casa de Deus domingo após domingo mostrando uma aparência de fortaleza, aparentando uma máscara, usando a máscara do Rambo, achando que você é o fortão, que você é o tal, você é o bambambam, mas Cristo não quer isso de você. Cristo quer que você se lance ao altar dele e você se coloque como o mais miserável dos homens. Paulo no capítulo 2, em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10, ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, pois quando estou fraco, então é que sou forte. Paulo não está falando de uma fraqueza de pecado, Paulo não está falando de um desvio de caráter, Paulo não está falando de pecado oculto. A fraqueza que Paulo fala é o sofrimento que ele passava, a injúria que ele sofria. Paulo estava falando das dificuldades que ele enfrentava por causa do Evangelho, e ele falava que toda vez que essa dificuldade vinha à tona, toda vez que ele se sentia fraco, humilhado, rejeitado, desprezado, ele buscava Deus, e Deus mostrava que estava com ele no negócio, e Deus mostrava que a força do Evangelho não era da boca de Paulo, que a força do ministério não era através da erudição de Paulo, mas era pelo Espírito Santo que repousava sobre a vida dele. Então, nos momentos de maior angústia, maior aflição que aquele homem vivia, ele reconhecia que existia um Deus que o sustentava, mesmo em meio aos vales mais profundos, mesmo em meio às noites mais tenebrosas, mesmo em meio às grandes dificuldades desse mundo. Paulo compreendia que a sua força estava no Senhor. Para com essa aparência de fortaleza. Para de fingir que está tudo bem na tua vida. Quanto tempo você vem para a igreja carregando uma máscara e você está sofrendo por dentro, morrendo por dentro, e não é curado porque você não consegue expor a Deus que você é fraco e você precisa ser curado por Ele. Diga para Ele as suas fraquezas, as suas fragilidades, porque Ele quer curar você, Ele quer te fortalecer. Você nunca realizará grandes obras com a força do seu braço, mas somente com a autoridade do nome de Jesus. Então a coisa que nós devemos mais buscar nesse dia, o conselho que Paulo dá a Timóteo, é fortificar-nos na força de Jesus, na graça de Cristo Jesus, na unção do Espírito Santo, porque somente assim realizaremos as grandes obras. O segundo conselho que Paulo dá para Timóteo é: e o que de mim, através de muitas testemunhas ouvis, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Por mais que Paulo estivesse no cárcere,
Por mais que Paulo estivesse no fim dos seus dias, no sofrimento, a preocupação de Paulo não era com a sua vida. A preocupação de Paulo não era com o seu bem-estar. A grande preocupação dele, ele revela no versículo 2 desse texto, é: aquilo que recebeste de mim, transmite-o para homens idôneos. Então a preocupação de Paulo era passar o bastão adiante. Como eu falei, Paulo ele estava vivendo os seus últimos dias, e a preocupação dele era que alguém continuasse aquilo que ele havia começado. Então a gente tem falado muito sobre isso. Quando a gente adverte a você, talvez de forma dura, quando o pastor sobe aqui, talvez use de palavras duras, não é porque nós queremos o teu mal, não é porque nós queremos atacar você, te fazer sofrer, não. A intenção é que o seu caráter seja moldado, o seu caráter seja transformado, para que você continue essa obra a partir do momento em que nós não estivermos mais aqui. A preocupação de Paulo mostra uma total humildade de sua parte, um desapego de sua parte pelo altar. Paulo ele não achava que ele era a última bolacha do pacote. Paulo ele não acreditava que ele era o último dos grandes apóstolos. Paulo sabia que a grandeza não estava em sua vida, mas na proclamação do Evangelho. Então a grandeza não está no Wander, não está no pastor Emerson, na pastora Cíntia, não está nos ministros que sobem nesse altar para pregar. Não, a grandeza não está em nós. A grandeza está no Evangelho de Cristo, que é pregado através dos nossos lábios. Então entende bem, querido, você precisa aprender o que é ensinado aqui, para que você possa levar adiante essa palavra. Essa palavra não pode ficar restrita, presa somente à igreja de Cristo. O que você aprendeu aqui, o que você tem recebido aqui, essa presença que você sente nesse lugar, ela não pode estar restrita somente a esse lugar. Você precisa se fortificar no Espírito, para que você leve essa unção, leve essa palavra, leve essa presença aonde você colocar a planta do seu pé. Por isso que eu falo, você não pode se contentar somente com arrepio. Nossa, o culto foi maravilhoso, eu me arrepiei todo. E quando chega em casa, está vazio. Durante a semana, está vazio. Se alguém para conversar contigo, você não tem nada para oferecer, nada para dar. Sabe por quê? Porque você não tem, e você não pode dar aquilo que você não tem. Por isso que Paulo fala: já te fortificou, Timóteo? Fortifica-te primeiro, depois transmite isso a outros. Eu já falei várias vezes, e eu não tenho vergonha de falar isso, e falarei quantas vezes for necessária. Quando Deus me mandou vir para esse lugar, quando Deus falou para mim: vai para lá, porque tu tem muito a aprender com aquele cara. E eu falei com ele, eu ando lá dele porque eu tenho muito a aprender com ele. Aprender sobre caráter, aprender sobre oração, sobre vida com Deus, sobre intimidade, sobre busca constante. E sabe o que Deus tem me feito? Tem me feito aprender a cada dia mais e mais, para que eu possa ensinar a outras pessoas. O ponto principal que eu ensinei para os alunos essa semana foi o que eu aprendi com o meu pastor. O grande pregador é reconhecidamente um homem de oração. Sem oração, nós nunca conseguiremos realizar aquilo que Deus tem para fazer na igreja. Aí você acha que quando a gente coloca culto de oração, quando incentiva você, quando insiste você em oração, é à toa? Não! Porque é necessário para o seu viver. É um ensinamento que ele recebeu do Senhor e estava passando adiante. E você precisa compreender isso. As verdades do Evangelho, elas precisam ser passadas adiante. E eu falo constantemente isso aqui, e é por isso que nós pregamos. Eu prego porque eu quero ver uma geração de crianças aqui cheias do Espírito Santo. Crianças sem o jugo da religiosidade sobre elas. Crianças vivendo uma castração de um Deus mau.
Nós pregamos um Deus que é amor, mas um Deus que é justiça, um Deus que é santo e que quer de nós, exige de nós o tempo todo santidade. Precisamos ter essa capacidade de levar a palavra de Deus adiante. Aquilo que você recebeu, você precisa transmitir para o outro, você precisa passar adiante, você precisa falar do amor de Deus para outras pessoas. A unção que você recebeu sobre a sua vida não foi para que você fosse somente salvo, mas para que você fosse um ministro do Evangelho, um proclamador das verdades de Deus. Mas hoje há duas grandes dificuldades. A primeira é o cara que ele recebe e distorce a palavra de Deus. Quantas pessoas saíram desse lugar distorcendo aquilo que foi ensinado aqui? Aprenderam, mas entenderam errado e levaram adiante. E outro grupo de pessoas é aquele que aprende certo, até sabe o certo, mas enterra, guarda, não fala para ninguém. São as grandes dificuldades que nós enfrentamos. Se você recebeu essa graça de ser salvo, você precisa levar isso adiante. O conselho de Paulo a Timóteo era: Timóteo, aquilo que você recebeu de mim através de testemunhas, você precisa passar adiante, porque o Evangelho não se resume a mim nem a você. Existem outras pessoas que farão a obra de Deus no momento em que nós não estivermos mais aqui, e você precisa incentivar essas pessoas. Nós precisamos ser incentivadores do evangelismo. Você precisa passar adiante, levar para frente. Sabe por quê? Porque isso é ensinamento de Jesus. Lá em Mateus capítulo 28, verso 19, Jesus diz: ide fazei discípulos em todas as nações. Então, irmão, não pensa que discipular é só obrigação do pastor, não. Discipular não é só obrigação do Wander, da Sueli, não é não. Você foi chamado por Deus para fazer discípulos, e essa obra nunca vai acabar até que Cristo volte. Então, se você não tem procurado fazer discípulos, você não está cumprindo com aquilo que Jesus ordenou para a sua vida. A ordenança não foi somente para 12 apóstolos. A ordenança foi para os filhos. Você precisa se levantar. Lembra que eu falei aqui que um defeito que Timóteo tinha era a sua timidez? Muita gente chega para mim e fala assim: Wander, mas eu tenho vergonha, eu não consigo falar de Jesus, eu sou tímido. Mas quanto a isso, Paulo falou para Timóteo: Timóteo, nós não recebemos espírito de timidez, mas de ousadia. Então eu profetizo sobre a sua vida um espírito de ousadia. Você vai sair daqui ousado, você vai sair daqui disposto a falar de Jesus para todo mundo que você vê. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus você vai proclamar essa palavra, porque você não recebe essa verdade domingo a domingo. O Espírito Santo não fere o seu coração, ele não mói a sua alma aqui para você ficar somente em casa sofrendo com isso. Ele quer que você faça outras pessoas sofrer também com isso, que você leve outras pessoas ao constrangimento, que você leve a outras pessoas à mudança de vida, à mudança de atitude. Não podemos ficar parados. Nós somos uma igreja militante, precisamos batalhar pela proclamação do Evangelho. Eu não me contento em todo domingo ver as mesmas pessoas. Eu quero ver pessoas diferentes entrando aqui e se render aos pés do Senhor. Mas como Paulo fala lá em Romanos, capítulo 10, ele fala assim: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então há uma responsabilidade de fazermos aquilo que fomos chamados para fazer. Paulo fala para Timóteo: você recebeu, bonitão, agora passa adiante, ensina outros, pessoas idôneas, pessoas dignas, chama para andar contigo e ensina essa verdade. Molda o caráter delas, transforma a vida delas. Esse é o poder do Evangelho.
Para de ficar no seu canto aí como se fosse sofredor, cara. Você não é um sofredor, não. Cristo sofreu e morreu por você para te dar liberdade. Para de ficar se lamentando, cara. Chorando, sofrendo. Existe um Deus que é maior que tudo isso, e Ele deu o seu Filho por amor a você. Para de dizer que você não é capaz, porque não é pela sua capacidade, é Ele que te capacita. Ponto 3. Está no versículo 3, Paulo diz: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. E o tópico 3 é: sofre, pois, comigo. É uma ordenança de Paulo para Timóteo: sofre comigo, Timóteo. Sofre comigo. O sofrimento faz parte da caminhada. Dificilmente você atravessará a sua vida sem passar por momentos de sofrimento, momentos de dor, momentos de angústia, momentos de desilusão. Dificilmente você atravessará a sua vida sem ter um trauma, sem ter sido ferido por alguém, sem ter sido magoado, maltratado, humilhado, envergonhado. Dificilmente você atravessará a sua jornada nessa terra sem passar por uma dor profunda. O sofrimento faz parte do ser humano, faz parte da nossa vida, faz parte da nossa caminhada. E a questão do sofrimento no Evangelho, Paulo trabalha muito sobre isso, que o sofrimento ele molda o caráter da pessoa. O sofrimento vai aprimorando a pessoa. O sofrimento vai fazendo você ficar mais forte na fé. À medida que você sofre, Deus vai te fortalecendo com a sua força, com o seu poder. Mas Paulo está falando de um sofrimento aqui, e não está falando de um sofrimento de Timóteo. Ele fala assim: sofre, pois, comigo. Timóteo, sofre comigo. Sofre o que eu sofro. Sente a minha dor. Sente o que eu estou passando. Paulo pede a Timóteo que tenha empatia com ele. Empatia é você ter o mesmo sentimento que o outro. É duas pessoas andarem juntas e sentirem a mesma coisa. Então Paulo fala assim, ó: tenha empatia comigo, Timóteo. Sofre o que eu sofro. E eu vejo que uma das grandes dificuldades hoje que nós temos é sofrer aquilo que o outro sofre. E é sofrer aquilo que o outro está padecendo por amor a Cristo. Porque quantas pessoas dentro de nós têm passado por sofrimentos terríveis e por amor a Cristo não negam a sua fé. E sabe o que a gente faz por essas pessoas? Sabe o que a gente faz, Sueli? Nada. Porque somos incapazes de sofrer a dor do outro. Paulo está chamando Timóteo não para sofrer, mas para sofrer com ele. Sofre a minha dor, sente o que eu sinto. E eu penso que você só consegue sofrer a dor do outro se você andar junto, se você conviver, se você tiver intimidade, se você andar em unidade, se formos um só coração. E sabe por que a gente não sofre? Porque nós não somos uma só carne, nós não somos um só coração. Sabe por que você não oferta? Eu não gosto de falar de oferta, irmão, mas lá vai. Sabe por que você não oferta? Porque você não sente o sofrimento daqueles que necessitam dessa oferta. Sabe por que você não contribui com alimento? Porque na sua casa há fartura e você não sente fome e necessidade. E por não sentir, você não sofre com os que sofrem. Você come lá do bom e do melhor e não está nem aí que o teu irmão está padecendo necessidade. É falado domingo a domingo sobre uma caixa azul que fica ali na porta para trazer alimento. É falado todo domingo sobre um projeto social para ajudar os necessitados.
E sabe por que você não colabora? Porque você não tem a necessidade no seu coração de sofrer o que o outro sofre. Aí eu lembro quando Jesus falou para os discípulos: olha, se vocês forem um, o mundo verá que eu amo vocês e que vocês são meus, porque eu sou um com o Pai. Então vocês têm que ser uns com os outros. Aí você fala assim: eu sou um com Cristo. Mas se você não conseguir ser um com o seu irmão, você não consegue ser um com Cristo. Não venha me dizer isso: ah, Wander, eu sou um com Cristo, mas você não é um com seu irmão. Você não é um com a sua igreja. Você não colabora. Quando o pastor sobe aqui pedindo ajuda, gente, irmão, a gente não tem que ficar vendendo pastel para levantar dinheiro para fazer as coisas. Tem que haver em nós um coração solidário e abençoador. Quando Paulo está falando para Timóteo, ele fala assim: Timóteo, você precisa ter sensibilidade dentro do corpo para perceber as aflições do corpo. Não adianta, irmãos, dizer que faz parte de uma igreja e não se envolver com a igreja. Aqui a gente não tem, mas tem gente que satisfaz ter uma carteirinha de membro no bolso. Aqui eu sou da igreja, tenho uma carteirinha de membro, mas não faz nada no corpo, não se envolve com o corpo, não sente a dor do corpo. Você foi chamado para sofrer a dor do outro, não é para sofrer a sua dor. Mas Wander, a minha dor é tão grande. Esquece a tua dor e sofre a do outro. Porque se cada um de nós esquecer a própria dor e começar a sofrer a dor do outro, ninguém vai sofrer sozinho. Mas sabe por que você sofre sozinho? Porque você não quer sofrer por ninguém, você só quer sofrer por você mesmo. Aí fica sozinho, não faz parte do corpo, não oferta. Sabe por quê? Porque não entendeu. Não é porque a gente não pede oferta que você não deve ofertar. Não é porque a igreja não pede dízimo, não é porque você não tem um envelopinho, um nome no quadro que você não deve dizimar. O ensinamento não era esse. Mas sabe o que acontece? Você entende errado para os seus próprios interesses, porque você não sofre pelo corpo. Você não entende que aqui tem conta de luz. Olha quanto ventilador ligado, olha quanta luz, quanta aparelhagem de som ligado, e você não está nem aí para isso. Não sofre pelo corpo. Enquanto não aprendermos a sofrer uns pelos outros, enquanto não aprendermos a sofrermos pelo corpo de Cristo, nós nunca conseguiremos mostrar para o mundo que somos um com Ele. Nós nunca vamos conseguir mostrar para o mundo que somos um com o Pai. Porque Cristo falou: quando vocês forem uns com os outros, mostrarem unidade, o mundo vai ver que vocês são meus. Aí o mundo fala assim: eles não cuidam nem um dos outros, como é que eles querem cuidar de mim? Como é que a gente quer salvar vidas se a gente não consegue salvar nem os que estão aqui dentro? E eu não falo salvação da alma não, salvação da alma Cristo já salvou, irmãos. Mas tem pessoas que precisam ser salvas de necessidades básicas. Pessoas que estão clamando por um botijão de gás, mas na sua casa não falta. Aí a gente não sofre. Pode parecer um pouco duro, irmão, falar sobre essas coisas. Talvez você não esteja gostando, mas eu não estou nem aí. Porque assim como Paulo, ele transmite essa verdade para Timóteo, eu entendo que isso precisa ser falado, precisa ser tratado. Há uma grande necessidade em nós de buscarmos a presença do Espírito Santo, para que possamos transmitir a verdade do Evangelho e andarmos em unidade, sermos uns com os outros. Irmão, eu estou cansado de ser igreja somente no domingo.
Eu estou cansado somente da gente vir aqui, se encontrar e nada acontecer. Eu não quero viver isso. Eu tenho falado constantemente, é porque eu venho pouco no culto à noite, eu falo muito, quem vem de manhã tem ouvido isso domingo após domingo. Eu estou cansado de viver em meio a uma geração que não conhece a Deus, que não tem responsabilidade com a palavra de Deus. Eu estou cansado. Então eu tenho pedido para Deus: Senhor, então desce o teu poder sobre mim, Senhor, e me faz mostrar a tua verdade, ou então me leva, Senhor. Porque eu não quero viver em meio a uma geração, eu não quero viver em meio a uma igreja que não conhece a Deus, uma igreja só de aparência, uma igreja que tem nome de vivo, mas está morta, uma igreja que se contenta com encontros com Deus, mas não quer ter uma vida de intimidade com Ele, uma igreja que não sofre a causa, que não padece pelos irmãos. Tem pessoas que estão sofrendo, que não vêm na igreja há um tempão e você nem liga, não sofre, não sente falta, não tem afeto, não tem empatia. Mas eu creio que Deus está despertando isso no teu coração nessa noite. Eu creio que Deus tem nos despertado para um novo tempo. Eu creio nisso muito, irmãos. E eu creio que são verdades que precisam ser ensinadas, precisam ser transmitidas. Um novo tempo nunca começará sem arrependimento da nossa parte, uma busca incessante pelo Espírito Santo. Somente cheios do poder conseguiremos pregar a palavra com autoridade e levar pessoas ao arrependimento. E somente entendendo que nós somos um corpo, que nós vamos cumprir o chamado de Deus aqui na terra. Ele é a cabeça, Ele é que comanda. Mas se os órgãos estiverem mortos, Ele não vai fazer a obra. Então que Deus, Ele toque no seu coração, te mostre essas verdades nessa noite, e que possamos desesperadamente buscar pela presença dEle. Fique de pé, eu quero orar por você.